Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, Magna aqui da EGTEC Ilha Climatização e Elétrica. Passei aqui para responder o questionamento de um seguidor nosso que viu o trabalho que a gente fez ontem na embarcação e perguntou para mim se eu poderia falar um pouco mais sobre contator, relé térmico e contato auxiliar, porque ele viu que a gente fez uma substituição desse conjunto, né, basicamente contator, relé térmico e contato auxiliar, de um quadro de comando de um ar-condicionado. Então, galera, eu vou fazer a explicação aqui para vocês, basicamente usando esse mini contator aqui da Telemecanique. Mas a diferença do mini contator, que é esse carinha aqui, para o contator normal, basicamente que aqui a gente tem os contatos de potência. Você pode reparar que os contatos de potência têm uma capacidade de condução de corrente bem maior do que os contatos auxiliares. Então aqui eu tenho três contatos de potência, que é para comandar a carga propriamente dita, e aqui eu tenho dois contatos auxiliares. O primeiro contato NO, que é a normal open, né, é normalmente aberto, e o segundo contato NC, que é a normal closed, que é o contato normal fechado, tá? E esse, vou botar aqui de lado, e esse mini contator, eu também tenho aqui entre aspas o contato de potência, tá vendo? L1, L2, L3. Só que esse contato de potência aqui, no caso, ele vai aguentar e vai suportar a mesma corrente do contato auxiliar. Tá? Então, se meu contato auxiliar aqui ele aguenta 10 amperes, esse meu contato de potência aqui também vai aguentar 10 amperes. Já nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu tenho meu contato auxiliar aqui suportando uma corrente de 10 amperes, mas os meus contatos aqui de potência, eles suportam uma corrente maior. É uma corrente no caso esse aqui é o LCI D25, de até 25 amperes. Tá, pessoal? Vamos lá. Basicamente, esses são dispositivos de manobra. A gente tem o contator. O contator é basicamente para manobra, o relé auxiliar que vai no contator é para manobra e o relé térmico é para proteção, tá? Então, basicamente, esse cara aqui é proteção. Então, basicamente, ele é acoplado abaixo do contator, tá? O meu relé térmico, ele é preso nos meus contatos aqui de potência. Então, eu tenho aqui, ó, T1, T2 e T3. Então, a minha conexão do meu térmico precisa ser, cara, no contato de potência. Às vezes, ainda mais em mini contator, que eu tenho os contatos tudo do lado, acontece de errarem, né? O cara colocar, por exemplo, no T2, T3 e no contato auxiliar. Então isso é um erro bastante comum que a gente pega. Então se você vê que o alinhamento está um pouquinho deslocado por um dos lados, você tem a certeza que o relé térmico não está conectado da maneira correta, tá? Outra informação bacana que a gente tem aqui é o seguinte, o relé térmico, ele é um protetor de corrente, né? Você vai fazer um ajuste, esse aqui, ó, ele tem uma escala variável de 3,7 a 5,5 amperes. Então eu consigo, dependendo do meu equipamento, né? Lógico que você tem que dimensionar ele de acordo com o seu equipamento, eu posso fazer a escolha da minha escala, aqui, o ajuste da minha escala. Porque essa chave é Phillips aqui, eu teria que ter uma chavinha de bordo, que eu não estou aqui na mão. Mas isso aqui você consegue mover, tá? E você ajustar, tá vendo essa setinha aqui, ó? De acordo com a corrente que você precisa. Eu só não vou fazer isso aqui agora, porque senão eu vou danificar essa peça plástica aqui de ajuste dele, tá? Mas o mais importante é o seguinte, você tem dois modos de operação, tá? Você tem o H e o A. O que é o H e o A? O H, no caso, seria o rearme manual, tá? E o A é o rearme automático. Então, eu vou fazer um teste aqui, ó, como se fosse ele estivesse simulando o funcionamento dele, tá? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui, bom para vocês verem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste, ó. Tá vendo? A luzinha aqui, ele tem um indicativo, tá? Ele indicou que ele tá arrumado, tá? E ele não houve o rearme automático. Para eu fazer o rearme, eu tenho que vir nesse botão de reset e apertar ele aqui, ó. Aí automaticamente o meu relé ele está rearmado novamente. Se eu passar essa seta para automático, se eu aperto ele aqui, ó, ele armou, mas se eu volto, automaticamente ela volta.
Então, a maioria das aplicações vai ser rearme manual, porque você precisa verificar o equipamento toda vez que for rearmar o relé térmico, tá? Vamos supor que você teve uma sobrecarga no seu motor, se você colocar automático, de nada vai adiantar, você possivelmente vai danificar esse teu motor, porque ele vai ficar rearmando sucessivamente, né? Vai ter várias partidas. Vamos lá, o que eu posso falar para vocês aqui mais? O relé de sobrecarga, nesse caso aqui, ele tem 2 contatos, mas a maioria dos relés de sobrecarga, eles vão funcionar da mesma forma. Eu tenho um contato normalmente fechado e eu tenho um contato normalmente aberto, tá? O contato normalmente aberto, NO, é o Borne 97 e o 98, e o contato normalmente fechado é o contato 95 e o 96. Então, o que acontece? Quando você tem um acionamento do relé de sobrecarga, automaticamente o que é normal fechado abre e o que é normal aberto fecha. Então, esses caras aqui no caso para comandar uma parada de um motor, para poder ligar um alarme, por exemplo. Porque muita gente acha que o relé térmico ele para o motor. Não. Na verdade, quando você identifica uma corrente maior do que a corrente que você ajustou, né, uma corrente de sobrecarga, o que vai acontecer? Ele vai comutar os seus contatos. E na sua linha de comando, onde você alimenta esse carinha aqui, ó, que é o seu contator, basicamente você vai passar o contato de alimentação dele aqui, de A1 e A2, você vai passar no contato que é 95 e 96, que é o contato normal fechado. E aí, quando ele atuar, ele vai abrir esse contato parando o teu sistema. E esse contato 97 e 98, o normal open, na maioria das vezes você coloca para sinalização, para acender uma lâmpada vermelha, por exemplo, de sobrecarga lá, de parada, de falha no equipamento. Tá, pessoal? E esse cara aqui, que é o blocozinho auxiliar, na verdade você tem vários tipos de bloco auxiliar. Isso aqui são de 2 contatos, você tem de 1 contato, você tem de 4 contatos, você tem com todos os contatos fechados, todos os contatos abertos, 2 contatos fechados e 2 abertos. Depende, aí você vai ter que dar uma olhada na especificação do teu projeto para poder verificar o que te atende. Então, basicamente esse cara aqui, ó, são 2 contatos, tá? 2 contatos NO. Então são 2 contatos normal open, tá? Normalmente aberto. Então, quando ele comutar, ele de normalmente aberto, ele vai passar para NC, normalmente fechado. E como que ele funciona? Isso aqui basicamente é uma peça mecânica. Tá vendo que eu tenho uma simulação aqui, ó, de acionamento? Ele é preso aqui no meu contator, nesse gatilho mecânico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nesse gatilho mecânico. Toda vez que eu alimento a bobina desse cara e ele fecha, ele atraca no termo, né, técnico, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai mover do 0 para a posição 1. Quer dizer que ele está alimentado. Como esse contato auxiliar ele fica preso nessa haste, toda vez que o contator ele mover do 0 para 1, automaticamente o meu contato auxiliar ele também vai mover do 0 para 1, comutando os seus contatos. Então eu vou prender ele aqui, ó. Então, se eu automaticamente tiver um acionamento desse meu contator, eu vou ter o meu movimento de 0 para 1, né, no meu contator, e automaticamente eu vou ter de 0 para 1 no meu relé auxiliar. Tá, pessoal? E isso aqui acontece na mesma forma com a minha contatora. Com a minha contatora aqui, ó, eu tiro essa case aqui, tá? Eu tenho um contato auxiliar que pega aqui, ó, prende aqui em cima, e automaticamente quando ele comutar, quando o meu contato atracar do meu contator, ele automaticamente ele vai atracar o meu contato auxiliar. Tá, pessoal? Basicamente era só para tirar a dúvida desse companheiro, eu queria gravar um vídeo bem rapidinho aqui para vocês. Se tiverem alguma outra dúvida em relação a contator, a relé de sobrecarga, ao relé, ao bloco auxiliar, ou qualquer outra dúvida em relação a comandos elétricos, pode entrar em contato comigo, que assim que possível eu vou tentar esclarecer. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e sucesso. Vamos para cima.